Como alterar o background de uma Sleeve App Bar a partir do scroll do usuário. Então assista ao vídeo e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como alterar de forma dinâmica o background de uma Sleeve App Bar a partir do scroll do usuário em uma Sleever List, beleza? Então a gente vai aprender como alterar o comportamento padrão desse background. Então aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então para quem ainda não está familiarizado, além da App Bar padrão dentro do Flutter, nós temos a Sleeve App Bar. Então o que é uma Sleeve? Uma Sleever App Bar? Basicamente, vejam aqui no meu simulador que quando eu faço o scroll da tela, eu tenho uma App Bar que estava de uma forma, e quando eu faço o scroll ela se transforma em uma outra App Bar. Então basicamente ela fica menor, certo? Então isso é uma Sleever App Bar. E você pode customizar, né, toda essa tela aqui, por exemplo, colocando um ícone, uma imagem. Então tem várias formas de você customizar essa Sleever App Bar. Mas geralmente quando o usuário faz o scroll, a App Bar ela vai ficar aqui padrão no topo com o título no centro, beleza? Então a ideia é que a gente veja como alterar esse background, tanto aqui o background de início, vejam que ele está branco, quanto esse background aqui de fim. Então vejam que ele já tem esse comportamento aqui meio de forma automática, mas você pode alterar esse comportamento usando uma Material State, beleza? Então, dentro do Material Design existem algumas propriedades do Material State. Por exemplo, para quando um botão está pressionado, está over, né? Então existem algumas propriedades nesse sentido. E aí, nas últimas versões do Flutter foi adicionada uma propriedade que é a Scroll Under, justamente para a gente capturar esse momento, né, que uma lista, né, uma Sleever List, está entrando, né, atrás ou, enfim, em cima de uma Sleever App Bar, beleza? Então a gente vai aprender como trabalhar isso. Então, vejam que eu tenho meu código aqui, a gente tem uma Custom Scroll View, e dentro eu tenho a minha Sleever App Bar, tá certo? Uma Sleever App Bar tradicional que vocês vão encontrar lá na documentação do Flutter. Então veja que ela está aqui com o tamanho inicial de 120, ela está com pinned true, então por isso que quando eu rolo aqui a lista ela fica pinada, né, no topo do nosso aplicativo. E a gente tem um flexible space aqui com o nosso texto, né, que seria o nosso título clientes, beleza? E está com uma cor padrão aqui, Black 87. E a gente tem então a nossa Sleever List, que basicamente está mostrando essa lista aqui de usuários para vocês. Bom, então como que a gente altera esse comportamento? Então dentro da nossa Sleeve App Bar, tá, a gente tem uma propriedade que é a Background Color. Só que como eu falei para vocês, a gente tem que alterar dinamicamente esse background a partir do scroll do usuário. Então, como eu falei, existem diversas formas de você fazer isso. Mas a mais correta, né, sabendo que existe essa nova propriedade, seria utilizar aqui uma Material State Color, ponto, e aí você vai usar o método Resolve With, tá certo? E aí vejam que quando você usa esse método Resolve With, basicamente ele vai passar aqui uma lista de estados, certo? Ou seja, o que está acontecendo com os estados aqui do Material State Color. Bom, e aí, pessoal, essa função aqui, o que vai ser essa propriedade state? Como vocês estão vendo, ó, ele vai ser basicamente um set de Material State. Então é exatamente o que a gente vai colocar aqui na frente para tipar. Então vai ser um set de Material State. E a gente vai ter então os nossos states e vai ter que executar uma função para retornar então esse background. Então, basicamente, pessoal, vou quebrar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai verificar nesta propriedade states se, né, ela contém, e aí a gente vai ver qual a cor, né, ou qual o estado, aliás, que a gente quer. Então vai ser o Material State, ponto, e aí vejam que eu tenho vários aqui, ó, Dragged, Error, Focus, Over, e aqui a gente tem o Scroll Under. Então vejam o que ele fala aqui, ó, que o estado, quando a widget overlaps, né, faz uma sobreposição do conteúdo em um scroll, certo? Então ele é usado pela App Bar para indicar, né, a cor ali primária, vamos dizer assim. Então se ele contém este estado, a gente vai fazer aqui um return, por exemplo, colors.white,
Deep Purple, tá? Aí a cor que vocês quiserem. Caso contrário, eu vou fazer aqui um return colors. Aí, por exemplo, white, tá? Ou pode ser até aqui uma outra cor, né? Deep purple.shade 50, tá certo? Aqui a gente precisa tirar esse const. E aí agora quando eu salvar ele já vai colocar o const aqui no Flexible Spacebar. Então vejam que agora ele já alterou, né, o nosso sliver. Então repare que inicialmente ele não tem o scroll under, então ele vai retornar aqui o Deep Purple Shade 50. Ó. E aí quando eu chego no overlap, ó, repare que é bem quando ele atingir o tamanho mínimo ali da app bar. Ele vai retornar então aqui o nosso colors.deep purple, tá certo? Então dessa forma a gente consegue mudar a cor padrão do background color sem ter que fazer nada como, por exemplo, um animated builder, usar um Velo Notifier, alguma coisa desse sentido. Então o próprio background color, ela pode ser dinâmica a partir aqui do Material State Color e a gente resolve, né, a partir do Material State. Bom, e aí o que a gente vai mudar agora para finalizar vai ser a cor do texto, porque repare que como eu tenho o meu background aqui muito escuro, o texto ele fica preto. Então para a gente mudar essa cor que está estática, eu vou definir aqui, né, olha, eu vejo que eu já defini um Velo Notifier do tipo color, com o nome color, e ele vai começar com colors.black87. Então o que eu vou fazer agora vai ser que esse text, eu vou fazer um wrap dele aqui com um builder. A gente pode usar, por exemplo, um animated builder. Vou usar aqui que a minha animação vai ser o color. E aqui no meu builder eu vou ter o context e uma widget. Eu preciso remover aqui a const também. Bom, e agora, basicamente, a gente vai acessar agora a nossa color, né, que vai ser aqui color.value. E aí, dessa forma, a gente já acessa a cor padrão aqui, que está vindo do nosso Velo Notifier. E agora, antes de eu fazer o return aqui dentro do background, eu posso fazer, por exemplo, color.value recebe colors.white, por exemplo, né, ou a outra cor que você quiser, e caso contrário, color.value recebe colors.black, a gente usou a 87. E aí dessa forma agora, a partir que eu mudo o background, eu altero também o meu Velo Notifier. E aí eu posso, né, tomar como vantagem essa mudança do background para também alterar a nossa cor do texto, beleza? Então vejam que agora já mudou para branco a cor. Quando eu faço scroll, ele muda para preto. Quando eu faço scroll, ele muda o background e também vai alterar aqui o nosso título, beleza? Então vejam que agora a gente tem o nosso Sleeve App Bar, e aí vocês aprenderam como customizar esse background a partir do Material State Color.Resolve With, e aí analisando o Material State, e aí que como eu falei para vocês, quando a gente abre aqui o Material State, agora a gente tem essa opção aqui que é o Scroll Under, que nas versões mais antigas do Flutter a gente não tinha essa propriedade, tá certo? Pessoal, vou deixar esse código aqui na descrição, lá no link no GitHub, então vocês podem explorar e alterar esse código. Deixa o like aqui para apoiar o nosso canal e para que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas e se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!